Olá, pessoal. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e esse é o programa Central de Dicas. Se você pretende concorrer a uma vaga de escriturário do Banco do Brasil, a Central de Concursos vai ajudá-la a conquistar uma delas. Aqui no Central de Dicas, eu estou entrevistando professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova do concurso para escriturário do Banco do Brasil. Essa série de vídeos você pode acompanhar aqui no canal da Central de Concursos no YouTube ou então até mesmo pelo nosso site. Por isso, se você quiser, e é muito interessante que você faça isso, é você se inscrever aqui no nosso canal para você sempre ser notificado quando o novo vídeo for ao ar. Tá? Dessa vez eu trago aqui no programa Central de Dicas a professora Adriana Alves, que leciona inglês aqui na Central de Concursos. Essa disciplina contará com 5 questões na prova para escriturário do Banco do Brasil. Nessa entrevista, a professora Adriana ensinará como estudar de forma eficiente inglês para o concurso do Banco do Brasil, apontará os assuntos com mais chance de cair na prova e traçará aí o perfil de questão elaborada pela Fundação Sesgran Rio. Professora Adriana, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar do Central de Dicas. Seja muito bem-vinda. People, good afternoon, everybody. Thank you so very much for the invitation. And, well, I hope I can help. And, okay, guys, se depois dessa breve introduçãozinha vocês já estão assim em pânico, don't, okay? Don't. Don't, because uma das coisas boas dessas provas de concurso, né, é que não tem a parte falada. E as reclamações, né, que os alunos costumam fazer mais é isso. Eu entendo tudo o que você fala, mas eu não consigo falar de volta, né? Então, pelo menos com isso, vocês não precisam se preocupar nessa fase da prova. Ainda não é teste oral, tá? Vai ser só a leitura. Ainda bem, pelo menos no meu caso é ótimo. Eu não vou prestar o concurso, mas se eu estivesse fazendo concurso, para mim seria ótimo, porque eu tenho muita dificuldade aí com o inglês. Inclusive, professor, por falar dessa questão da dificuldade, né? Assim, eu acho que eu vou fazer aqui uma pergunta que muita gente que quer fazer o concurso deve estar aí se perguntando, né? Porque, assim, sobretudo aqueles que não têm muito conhecimento em inglês, será que vale a pena participar do concurso, né, de fazer a prova do concurso, mesmo aquela pessoa que não tem assim um domínio da língua inglesa, conhece muito pouco, ou até mesmo nunca estudou inglês na vida, será que dá para aprender o mínimo, né, para não fazer muito feio na prova e obter alguns pontos preciosos? Né? E aí, professora, dá ou não dá? Como é que a senhora pode, o que a senhora pode dizer para os nossos internautas que estão aqui assistindo esse episódio? Dá sim. Não só dá, gente, como deve, ok? You not only can, but you must, ok? It's an obligation. Por que eu falo para vocês that it's an obligation? Gente, olha, desculpa, tá? Às vezes eu misturo o inglês com o português, porque na sala de aula eu costumo falar inglês o tempo todo com os alunos. E fora dela, mesmo numa situação mais descontraída, eu tendo também a falar em inglês, tá? Então, qualquer coisa, vocês me chamam, você me chama atenção, Luiz, volta para a terra, volta para a terra. Pode deixar. Tá? Mas é assim, pessoal, o que eu quis dizer é o seguinte, que sim, só não podem como devem, tá? Primeiro porque, quando a gente pensa em inglês, tem sempre aquela galera que entrou em trauma, né? Deve ter acontecido alguma coisa lá na quinta, na sexta, na sétima série. Eu não sei se foi esse seu caso, Luiz, mas assim, tem muito aluno que tem caso de trauma com o inglês para estar contando, né? Eu não vou ser aquela pessoa que vou falar para vocês, olha, não tenham trauma porque é muito fácil e vocês conseguem. Eu só vou falar o vocês conseguem, tá? Mas eu não vou mentir quanto ao ser muito fácil. O que a gente precisa sempre focar, tá bom? Em levar, isso eu falo muito durante as aulas, aliás, que é o ponto que eu bato a todo momento com os alunos, que não é assim o que eu não sei. Durante as avaliações, né, durante as provas, o que é preciso é você carregar justamente o que você conhece, tá? Porque, embora muitos candidatos nunca tenham pisado no curso de idiomas, gente, o inglês está em tudo quanto é canto, né? Não sei, se alguém tiver aí com uma camiseta, a gente chama graphic t-shirt in English, mas se vocês estiverem com alguma camiseta que tem algum dizer escrito, deem uma olhada. Muito provavelmente vai estar em inglês,
Blusão vai estar em inglês, vocês ouvem música em inglês, vocês escutam, vocês assistem filme, gente, a gente tem Netflix, tem... Pode fazer propaganda? Não, né? Pode, Desculpa, pode, não tem problema não. desculpa, mas assim, o contato que a gente tem com o inglês, ele tá praticamente o tempo todo, tá? Diferentemente de quando eu era uma adolescente, que a gente tinha era encarte de disco, tá, gente? LP, aquele grandão, tá bom? Que riscava, que tava uma trabalheira danada, tá? Então, diferentemente da minha adolescência, que a gente tinha disco, encarte de disco, isso quando tinha o encarte de disco, né? Que tinha a letra de alguma música, e não eram todos os discos que faziam isso, tá bom? Ou então, quando assim, a gente estava ouvindo aquela música deliciosa em inglês que a gente adorava e corria para a sala para ligar o gravador, né, e gravar a música, o locutor do rádio falava em cima da música, cortava a música, e, gente, era um escarcéu isso da inglês naquela época, tá? E ainda assim eu aprendi, mesmo com todas essas dificuldades, né, tecnológicas, que nem isso a gente tinha direito, né, deu para aprender. Se nós formos puxar o cenário que vocês têm hoje, pessoal, o inglês está no celular, está na mão de vocês. Né? O inglês está na televisão, quando é um filme que a gente liga, está no cinema. É só parar de assistir os filmes dublados, tá bom? Vamos lá. Áudio em English, tá bom? Legenda, que é justamente como vocês estudam, é como a gente estuda, é como a gente aprende. Olha, eu tenho aí na minha bagagem mais de 30 anos de estudo, tá? De inglês, da língua inglesa. E eu aprendo coisas novas todos os dias, inclusive dando aula para os candidatos, tá? Então não é assim algo que venha com um prazo para aprender. É algo que, sabe, é língua, gente. É fala, é leitura, e a língua é dinâmica. Diferentemente da matemática, diferentemente de economia, diferentemente de estatística, né? Que são ciências exatas, o inglês, a fala, né? A linguística, que é a nossa ciência, né? Ela é dinâmica, ela muda todo dia. Então, e essa mudança, né, diária ajuda muito, porque a gente tem muito contato com o English. Então, o que é legal é não pensar o que eu não sei, mas o que é que eu sei e como é que eu posso aplicar esse meu conhecimento durante as aulas e durante a prova, tá? E não existe, pessoal, não existe, tá? Uma pessoa que não saiba nada em inglês. Não existe. Ah, mas eu só conheço 5 palavras. Ok, é o seu conhecimento. Então, se essas 5 palavras vão ser o seu ponto de partida, vamos usar essas 5 palavras como ponto de partida, porque é a partir dela que a gente agrega mais, que a gente vai conseguir agregar mais coisas, tá? Então, a minha sugestão, my suggestion number one, ok? An obligation é justamente isso. Levem para todos os lugares, não apenas para a sala de aula durante os estudos, ou então para o local da prova, mas para todos os momentos durante, né, esse período da inscrição até a prova, usem todos esses momentos disponíveis para que vocês estudem o inglês de uma outra forma. Eu tenho tempo para dar uma dicasinha para eles? Como? Não entendi. Eu tenho tempo para dar uma dicasinha para eles de Lógico, tem estudo? bastante tempo, a gente ainda vai conversar aqui ainda Então bastante tá. tempo. Pode dar, Bem, tem várias perguntas ainda aqui para a senhora. então tá legal. Mas, bom, é assim, pessoal, uma das dicas que é super legal e pode ser feita no momento de distração, música, sabe? Eu não sei vocês, mas eu vivo de música, então eu escuto música o tempo todo, né? E sempre que vocês tiverem a curiosidade, tem aquela música favorita em inglês, sempre que vocês tiverem a curiosidade, escutem a música e tenham a letra em mão, tá? Tenham a letra em mãos. E saiam cantando junto, porque vocês habituam o ouvido, né? Habituam a audição,
criam o hábito da leitura, e dentro dessa leitura já vai ser possível reconhecer algumas palavras, ou então fazer associação com outras. Tem a turma que gosta de ler a letra da música e comparar com a tradução. Funciona? Com certeza, funciona também. Mas depois de um tempo, tentem vocês fazerem a tradução também, porque aí ajuda a aumentar o vocabulário. E é uma forma, assim, que a música, ela... A música é uma democracia, né? Você escuta o que você gosta. Então, cria-se aquela curiosidade natural para se entender o que está falando. Tem uma música, gente, música, videogame, tá? Essas atividades que a gente usa de lazer e que possam ajudar no aumentar esse cabedal linguístico, né, que é o da língua inglesa. Usem, pessoal, usem, porque vocês vão estar aprendendo de uma forma que vai estar sendo super legal para vocês e que geralmente fica, tá? Acho que é isso. Vale a pena também a pessoa estudar, ler, né? Tentar ler jornais, revistas em inglês, né? Entrar no site do New York Times, do Financial Times, né? Para tentar aprender inglês, para tentar ler textos em inglês, sobretudo tentar pegar, porque assim, a gente está falando de um concurso para a área bancária, né? De tentar ler textos onde ele vai encontrar, de repente, né, termos dessa área bancária, da área financeira, do mercado financeiro, tentar ler texto da parte de economia, por exemplo, de alguns jornais, é uma estratégia inteligente, uma estratégia bacana para ser adotada até a véspera da prova? Sim, com certeza é. Mas, porém, todavia, gente, é algo para que vocês tomem muito cuidado. Porque é assim, Luiz, quando a gente fala dos candidatos, tem aquela turma que tem muita familiaridade com o idioma e tem o pessoal que não tem tanta familiaridade assim. Então, o que eu sugiro? O pessoal que tem a familiaridade, vá fundo, leia sim, porque vai ajudar muito, tá? Agora, o pessoal que não tem tanta familiaridade assim, a sugestão é que vocês comecem de uma forma um pouquinho mais lenta. E o que seria esse um pouquinho mais lento? Vamos tentar descobrir como que é o escriturário em inglês, tá? Que é o office clerk. Ok? Ó, já estou dando a dica aí. Então, uma forma de se habituar com o vocabulário é lendo as atribuições que um office clerk vai ter, ok? Entre, então, em sites que dê para fazer busca de emprego em inglês, por exemplo, porque ali você vai ter todas as atribuições e vai ter um contato inicial que é muito menos complicado, tá? Porque a gente está falando assim de tópicos, de trechinhos mais curtos, mas que vocês vão ter contato também com o idioma. E a partir deste contato, vai dar para fazer várias associações com as atribuições que a gente sabe que ele tem. E era isso também que é muito importante para vocês, tá? Aproveitando a fala do Luiz, vocês têm que prestar muita atenção às aulas de todas as disciplinas, tá? Então, prestem atenção à aula de economia, prestem atenção à aula de estatística, de matemática financeira, porque a partir do momento que vocês conhecem o assunto, vai ficar muito mais simples para vocês identificarem o que está acontecendo nas questões em inglês, tá? Por exemplo, uma das questões, né, que eu trabalho com os alunos no cursinho, né, aí na Central, fala justamente da situação econômica do Brasil na era FHC. Se você tem conhecimento de como era a época do Brasil ali no nascimento do real, nos primeiros anos em que ele estava se estabilizando, até que ele começou a entrar em declínio, né? Que teve uma épocazinha aí que foi meio, aliás, meio não, foi muito complicada. Então, assim, se você tem conhecimento desse período, fica muito mais simples de entender o texto em inglês, porque você sabe o que aconteceu.
tá? Então, esse conhecimento, ele não precisa vir necessariamente de você ler o Financial Times. Se você não tem ainda a familiaridade, se você ainda não tem a segurança para ler um texto desse tipo, né, desse porte, tá? Mas comece sabendo qual é a situação da economia no mundo. Comece sabendo... um outro texto também que a gente trabalha bastante foi a crise econômica mundial que aconteceu em 2009, com a quebra daqueles 2 bancos americanos, né? Que eu esqueci o nome deles, os Lehman Brothers, eu acho. Eu também não lembro o nome, mas eu sei que foi exatamente nesse período. Isso, 2009. Então, se vocês tiverem conhecimento do que aconteceu, vai ficar muito mais simples para entender as avaliações. Então, não é apenas o English, porque assim, gente, entendam. Um idioma não é eu tenho a palavra em inglês e eu vou traduzir essa palavra para o português. Não, vocês têm todo um assunto, vocês têm toda uma abordagem, vocês têm todo... vão ter contato com informações. Então, o importante é saber o que fazer com essas informações e como trazer essas informações para a nossa realidade, tá? E eu acho que se encaixa no que eu vou falar, na pergunta que você fez, Luiz, o que eu vou estar respondendo agora também, o que eu vou estar passando agora. Quando o assunto é banco, né? Primeira coisa que vem à mente, economia. E algo que é muito bom, gente, economia é uma ciência. E se a gente está falando de ciência, nós estamos falando do latim, porque o latim é a língua da ciência por excelência, tá? E o latim, das ramificações do latim, nós temos o inglês e o português. Ou seja, quando vocês estiverem lendo esses textos, seja de economia, seja de matemática financeira, estatística, o que for, vocês vão encontrar muitas palavras que são cognatas ao português, que elas são semelhantes, tanto na escrita quanto no significado ao português, tá? E isso também vai ajudar muito, mas muito, muito mesmo, na hora de fazer as atividades. E uma sugestão que eu vou... Vai ter o horário da sugestão, mas só assim adiantando um pouquinho. Uma sugestão que eu daria para vocês é: não tentem traduzir. Lembra aquela parte que eu falei lá no comecinho? Sim. Levar para a sala de aula o que a gente conhece, levar para o momento do concurso o que a gente sabe. É sobre isso que a gente está falando. Levem, então, o conhecimento que vocês têm. E, mais uma vez, esse conhecimento ele não precisa vir única e exclusivamente do inglês. Não, é tudo, gente. É vocês saberem o português, é vocês saberem entenderem, né, prestarem bastante atenção às aulas de economia, às aulas de estratégias de marketing, porque são os tópicos que vão... Ai, desculpa, é o barulho aqui do vento. Eu vou fechar aqui a janela. Tá ventando muito? Não, agora não dá. Desculpa, Luiz. Tranquilo. Pronto, gente, desculpa. Então, é assim, esse conhecimento que a gente acaba levando ajuda muito, porque são esses assuntos que acabam sendo abordados. Então, olha, eu estou falando para vocês de provas anteriores, né, de concursos anteriores. Então, a gente já falou de economia, teve uma, gente, que falou de ciências, tá? E era do Banco do Brasil. Tá? Falou de ciências. E falou também, outra que falou de relacionamentos na internet, como que isso afeta a economia. E a gente está falando de prova do Banco do Brasil também, tá? Então, é isso, é ter conhecimento. Quando a gente fala em inglês, né, no instrumental, na instrumentalização do inglês, que é justamente isso, o idioma como sendo um instrumento para o meu conhecimento, tá? Para determinadas atividades que eu precise fazer, que eu precise concluir. Então, é assim. Desculpa, eu mexendo aqui na janela de novo. Ficou muito escuro. Entendeu? Então, é assim. Quando a gente fala desse conhecimento, é o conhecimento de mundo,
tá? Então, é aquele conhecimento, assim, que as minhas experiências, o que eu posso carregar das minhas experiências para entender aquele assunto, o que eu posso carregar do meu dia a dia para entender aquele assunto, tá? Como nós estamos falando de um momento específico, né, que é um concurso, fiquem atentos a tudo o que está acontecendo, a tudo o que está acontecendo mesmo. O que a senhora espera aí dessa prova que vai ser elaborada pela SESGRAN Rio para o concurso do Banco do Brasil, no que tange efetivamente a sua disciplina, que é inglês? Ah, tá. Bom, o que eu acho, né, dado o conteúdo de provas anteriores, gente, como eu disse, foquem bastante no que está acontecendo atualmente, tá? Porque os assuntos, né, que são tratados nessas avaliações, eles são sempre atuais, inclusive os assuntos da avaliação de inglês. Então, o que pode estar acontecendo? O que pode estar caindo, né? Talvez os impactos da economia em época de coronavírus, né? Então, o que é interessante, vocês lerem um pouquinho sobre o coronavírus em inglês, o que está acontecendo, né, com a situação mundial. E vejam também, tá? Na parte da interpretação de texto, as questões que acabam sendo abordadas, elas podem variar um pouquinho, tá? Na maior parte do tempo, são sobre interpretação de texto, ou seja, pegar determinado trecho, né, do texto e perguntar qual que é a informação central, qual é a informação que pode ser tirada dali de dentro. Mas também em proporções menores, tá? De 5 questões, eu vi isso acontecer 1 ou 2 vezes. Foquem um pouquinho na gramática. Eu ainda não entendi por que focam tanto na gramática, porque a gramática pela gramática ela não resolve muita coisa, né? O interessante é saber, por exemplo, que um texto que esteja no Simple Present está falando de fato, está abordando algum fato da atualidade. Um texto que fala sobre que use o present perfect, por exemplo, ele vai estar falando de um assunto que já teve um início, mas que não necessariamente teve um fim. E seria interessante esse tipo de questionamento, esse tipo de abordagem, mas eles fazem justamente o contrário. Separam lá um trecho, então, qual é o tempo verbal dentro dessa frase, né? Dentro desse período? O simple present, present perfect. Então, atentem-se a esses detalhes, deem uma olhadinha nos auxiliares dos verbos, tá? Vejam também, estudem também sobre conjunções, porque conjunção também, às vezes eles acabam tirando um trechinho do texto que tem essa conjunção, e dentro da conjunção pode vir o quê? O que é um aditivo, né? A gente está adicionando uma ideia, a gente está trabalhando com uma ideia contrária, a gente está trabalhando causa-consequência, tudo isso dentro da conjunção. Mas, mais uma vez, né, como eu disse para vocês, seria mais interessante ter esse outro tipo de investigação, causa-consequência, né? A gente está trabalhando contrastes, mas não, eles querem saber qual é o tipo de preposição, de conjunção que está lá. Então, foquem um pouquinho nesses trechos, nesse conteúdo gramatical, tá? Em classes gramaticais e tudo mais. Mas, ainda contando com o bom senso deles, grande parte da avaliação é focada, sim, na interpretação. Então, gente, é estudar detalhes, é atentar-se a detalhes dentro do trecho que foi selecionado, dentro da informação que foi passada. Uma sugestão para vocês: tentem localizar sempre que possível o verbo que aparece na pergunta, porque na resposta geralmente é o mesmo verbo, então verbo sinônimo aquele, tá? Ou sinônimo ou antônimo, né? Dependendo da abordagem da questão, tá bom? Mas, para finalizar, a interpretação ela é bem mais constante
do que a parte gramatical. Isso não quer dizer que a parte gramatical não caia, tá? Mas é uma Então, é banca que interessante focar nos prioriza dois. mais a interpretação, correto? Sim, sim. Aliás, que é uma... é, eu não vou nem dizer para vocês que é uma tendência, mas acho que é o mais correto, porque no dia a dia a pessoa não vai parar para pensar, isso daqui é uma preposição, isso daqui é um verbo. Não, eu Sim, preciso ter informação, eu preciso saber ler e interpretar aquele conteúdo, né? perfeito. E, Então, professora, vamos ver se até lá. Uhum. sim. E eu queria saber o seguinte, vale a pena fazer provas de outras bancas organizadoras no que tange a disciplina de inglês, ou o candidato pode focar somente nas questões que foram elaboradas, que costumam ser elaboradas pela Fundação Sesgra Rio, em provas que têm Não, inglês? não, o interessante é de todas as outras bancas também, gente. Por quê? Vocês estão se familiarizando com o idioma. Tem o pessoal que já tem o conhecimento, tem o pessoal que não tem o conhecimento, mas de uma forma ou de outra, a gente tem que se familiarizar, tá? E eu me coloco como agente também, porque toda vez que eu sento para estar resolvendo, para estar fazendo uns comentários, né, das questões, né, que são abordadas, dependendo do assunto, fica complicado, porque eu tenho conhecimento do idioma, mas eu não tenho conhecimento, por exemplo, da economia. Por isso que eu falo para vocês: quanto mais informações vocês tiverem, quanto maior for o seu conhecimento de mundo, fica muito mais simples para acompanhar o que está acontecendo, tá? O que vai ser abordado. Então, façam sim, gente. Qualquer outra Questão de outras avaliação, bancas. né? Isso que vocês tenham em mãos, façam, e se for o caso, refaçam, tentem entender por que que eu acertei, mas por que que eu errei, né? Porque é importante entender os erros, mas é muito importante também entender os acertos, por que que essa alternativa é correta, por que que a alternativa A é correta e a alternativa D não é correta, tá? Então, é importante sim, vale muito a pena sim. Professora, a gente está aqui já fazendo o nosso encerramento, né, do nosso Central de Uhum. Dicas. Eu já quero antecipadamente agradecer a sua participação. Eu gostaria que a senhora deixasse aí uma última mensagem para os candidatos, né, uma dica final para eles, para que eles possam, de fato, arrebentar aí na prova do concurso do Banco do Brasil. Guys, a minha dica é a seguinte, tá? Pode até parecer hipocrisia eu estar falando isso para vocês, mas eu juro, do fundo do meu coração, não é. Reforçando, levem para dentro daquela sala o conhecimento que vocês têm, tá? É a parte mais importante dentro de todo esse processo. Levar o conhecimento que vocês têm. Ah, mas eu conheço pouco do inglês. Não importa. É o seu conhecimento, é a partir daí que vocês vão ter condições, vão conseguir criar condições de resolver todas as questões. Uma outra dica também, tá? Tentem não traduzir. Primeiro, porque não há tempo hábil para isso, tá? Uma tradução demora para ser feita, e eu sei porque eu sou tradutora por formação. Então, assim, a tradução ela é um processo que é muito longo e é um tempo que a gente não tem, né, dentro daquele momento. Então, não é interessante que vocês façam isso, tá? Mas o mais importante, tá? Eu acho que a maioria dos professores deve falar isso para vocês, ter muita, 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 muita calma, né? Hidratem-se, ok? Tenham muita calma no momento que vocês entrarem naquela sala para participar do concurso, tá? E devem também para dentro daquela sala, além de todo o conhecimento que vocês têm, gente, eu não estou nem falando de fé nem nada, mas apeguem-se, tá? Apeguem-se ao que der força para vocês. Então, seja católico, seja um bandista, seja tá, evangélico, mas apeguem-se, ateu, ok? Agnóstico.
mas apeguem-se a tudo, para que vocês tenham para que vocês consigam ter um momento de tranquilidade ali dentro e conseguir resolver tudo, tá bom? Eu não sei se era bem essa dica que você queria, mas... Não, mas é isso mesmo. Quero deixar uma mensagem final para os candidatos, foi muito boa. Sim, Ela mas trouxe no final aí, dá. exatamente, tem uma mensagem aí de pessoal, né, exatamente, ter fé, de colocar, né, ali no dia, né, a sua tranquilidade, sabendo que ele já estudou, né, que agora basta ele, né, mostrar Exatamente. efetivamente aquilo que ele O estudou que aprendeu, exatamente. aprendeu na prática, né? Exatamente. Professora, muito obrigado pela Exatamente. sua participação, tá? Imagina. Aqui no Central de Dicas, né? E quero agradecer também a todo mundo, né, que está acompanhando esse Central de Dicas, que está dando aí uma audiência bacana para a gente, e quero convidá-los a continuar assistindo o Central de Dicas. E para isso, se você perdeu algum episódio, entra lá no YouTube da Central de Concursos, né, para ter acesso a todos os episódios. E recomendo também que você faça a sua inscrição aqui no canal, porque fazendo a inscrição no canal, toda vez que o novo vídeo for ao ar, você vai ser notificado, vai receber uma mensagem falando que o vídeo está lá, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, peço aí que vocês também deem aquele like, porque com esse like a gente vai conseguir atingir mais pessoas com as dicas da professora Adriana. Pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu! Tchau, tchau, gente. Bye, bye, kiddos!